Capítulo 14. Prossiga para o alvo. O que o homem considera insignificante, Deus usa para realizar o impossível. Neemias era um judeu que vivia no tempo em que Israel estava no cativeiro. Vários anos antes, os babilônios haviam chegado e destruído Jerusalém completamente. Eles mataram ou levaram cativos a maioria dos seus habitantes. As muralhas foram queimadas ou derrubadas. A cidade foi deixada em ruínas. Deus havia colocado no coração de Neemias o desejo de voltar a Jerusalém e reconstruir as muralhas e a cidade. Neemias havia servido ao rei estrangeiro fielmente e havia conquistado o favor do rei. O rei concedeu a ele permissão para partir e cumprir tudo o que Deus havia colocado em seu coração. Neemias partiu imediatamente para Jerusalém e reuniu o remanescente de Israel, encorajando-os a restaurar tudo o que o inimigo havia destruído. Eles estavam enfrentando uma tremenda resistência. 3 oficiais locais chamados Sambalate, Tobias e Gesem não queriam que os muros fossem reconstruídos. Eles se opunham à prosperidade de Israel. Eles estavam determinados a paralisar Neemias e o remanescente de Deus, e armaram todo tipo de estratagemas para intimidá-los. Quando esses líderes tomaram conhecimento de seus planos, Neemias contou: eles zombaram de nós e nos desprezaram. Neemias 2:19. Eles não apenas tentaram desencorajar Neemias e seus homens, como também tentaram fazer com que eles parecessem tolos aos olhos do povo. Eles zombaram deles com declarações depreciativas. Ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias 4:3. Muitas vezes as pessoas tentam intimidá-lo rindo de você ou fazendo pouco do que você está fazendo. Elas podem zombar de você e questionar a sua capacidade de realizar tudo o que Deus colocou em seu coração. Elas podem fazer isso na sua frente, ou podem semear perguntas e zombaria no meio de outras pessoas. Ou talvez não seja uma pessoa ou um grupo que resista a você, mas você pode estar lutando contra a sua própria mente. Enquanto ela é bombardeada com pensamentos do tipo: o que as pessoas vão pensar? Será que elas vão rir de mim? Será que vou fracassar? Nesta situação, é importante sabermos o que Deus nos instruiu a fazer, lembrando que Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27. O que o homem considera insignificante, Deus usa para realizar o impossível. Então, ele recebe toda a glória. Neemias jejuou e orou até ter a mente do Senhor. Assim ele pôde refutar com ousadia os seus adversários. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias 2:20. Quando perceberam que não podiam impedir Neemias e que os israelitas estavam avançando na sua obra, eles ficaram enfurecidos. Eles não estavam mais rindo, porque já não era mais engraçado. Eles planejaram confundir todo o projeto, atacando a cidade. Neemias 4:7-8. A ira é outra arma de intimidação. Ela será exercida contra você para paralisá-lo ou detê-lo. Dessa ira podem vir ameaças flagrantes ou sutis. Esta distração é uma arma muito eficaz de intimidação. Observei muitas vezes as pessoas recuarem do que sabiam ser certo ou do que deveriam fazer a fim de evitar a ira dos outros.
Elas abriam concessões especiais para manter uma falsa paz. Pressão por dentro e por fora. Neemias não teve de enfrentar apenas este ataque dos estrangeiros pagãos, mas também teve problemas que surgiram entre os seus próprios homens com relação às condições que todos eles enfrentavam. Muitas vezes, quando Deus nos convoca, enfrentamos resistência e oposição vindas de dentro e de fora. Os homens de Neemias estavam ficando cansados. Eles estavam enfrentando tantos escombros que aquilo estava impedindo o progresso deles. Neemias 4:10. Também havia outro problema. Os trabalhadores ricos estavam pressionando financeiramente as famílias que estavam em débito, cobrando grandes somas de juros sobre os campos que essas famílias cultivavam. Neemias 5:1-8. Isto desanimou os homens cujas famílias estavam sofrendo. Estes problemas internos tornaram ainda mais difícil resistir à coerção e ao desânimo por parte dos inimigos deles. Intimidação por todos os lados. Já passei por situações assim. Quando comecei a viajar, pediram-me para ajudar uma igreja que havia perdido seu pastor. Ela se situava em uma cidade pequena de 800 pessoas no meio do nada. Depois de 2 cultos, todos os adolescentes dali haviam se arrependido e tido uma experiência com o poder de Deus, assim como muitos adultos. Por causa do que Deus estava fazendo, a audiência dobrou para quase 100 pessoas. Minha esposa e eu sentimos tanta compaixão por aquelas pessoas que nos oferecemos para cancelar as nossas próximas 6 semanas de reuniões e ficarmos para edificar um fundamento firme naquela igreja para prepará-la para um novo pastor. Algumas pessoas da diretoria não gostaram do que preguei. Um homem estava contrariado porque quando chegamos para o 3º culto, todos os adolescentes estavam sentados nas 2 fileiras da frente da igreja, onde ele e sua mulher costumavam se sentar. Anteriormente, aqueles jovens se sentavam bem ao fundo da igreja. Outros acharam que eu ministrava com muita veemência. Resumindo, aqueles homens da diretoria queriam me controlar. Eles queriam dirigir a igreja do jeito deles. Depois de várias reuniões com eles, finalmente eu disse: serei a pessoa que estará em posição de autoridade durante as 6 semanas em que estiver aqui, e então o seu novo pastor assumirá. Esta é a única maneira das coisas funcionarem. Vocês decidem. No dia em que eles deveriam me comunicar sua decisão, recebi um telefonema de um traficante de drogas local, cuja mulher estava participando dos cultos. Ela havia confessado a ele que estava cometendo adultério com o melhor amigo dele. Ele decidiu descontar a sua frustração em mim e na igreja. Ele me disse que iria me causar problemas naquela noite. Não dei muita atenção àquela ameaça. Algumas horas depois, um dos membros da diretoria que nos apoiava me informou que aquele homem havia ligado para ele e ameaçado explodir a reunião. Eu disse ao membro da diretoria: chame a polícia e peça a eles para verificarem essa informação. Algumas horas depois, recebi uma ligação da polícia. Um oficial disse: Senhor Biver, por favor, venha até a delegacia e assine este documento para sancionar a prisão deste homem. Eu disse: policial, não quero ver esse homem preso. Ele está sofrendo. Tudo o que estou pedindo é um pouco de proteção hoje à noite do lado de fora do prédio. Ele disse: meu turno termina dentro de 4 horas e a delegacia mais próxima fica a 56 quilômetros de distância. Eles não poderão enviar ninguém esta noite. Respondi: ainda assim, não quero que esse homem seja preso. O oficial me perguntou: Sr. Biver, há quanto tempo o senhor mora aqui?
Eu disse a ele que não morava naquela cidade. Ele disse: Sr. Biver, conheço este homem. Ele tem má reputação por aqui. Suspeita-se que seja um contrabandista de drogas. Se ele tomar algumas cervejas, eu não colocaria a mão no fogo por ele. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O policial estava dizendo que aquele homem era perigoso, então eu sabia que ele realmente deveria ser. Mas eu ainda não sentia nenhuma liberação de Deus para assinar o mandado de prisão. Então, recusei e depois agradeci ao oficial. Eu não estava tratando apenas com as ameaças daquele homem, mas também com os problemas com a diretoria. Pensei, isto é ridículo. Esta diretoria está me dando dor de cabeça. Eles não me querem aqui. Agora, minha família e eu estamos sendo ameaçados por um louco. Tudo em mim queria sacudir a poeira dos pés e tirar minha família da cidade antes do anoitecer. Se eu não soubesse que Deus havia me enviado, teria partido pelo bem da minha família. No entanto, meu coração não me permitia partir por 3 motivos. Primeiro, Deus havia me enviado e eu não tinha ouvido o Senhor me dizer para partir. Segundo, eu não queria abandonar todos aqueles que haviam sido tocados por Deus. E terceiro, se você fugir uma vez por causa da intimidação, será mais fácil fugir da próxima vez. Eu tinha a mente do Senhor e decidi ficar, se a diretoria concordasse. Orei durante toda aquela tarde. Foi um dos momentos mais fortes de oração que já vivi. O dom de Deus foi fortalecido em mim. Eu estava pronto para a noite. Contudo, quando cheguei à igreja, descobri que não ficaria ali. A diretoria havia se reunido alguns instantes antes da hora prevista para o início do culto. Um dos diáconos me informou que eles haviam votado que eu deveria partir. O culto daquela noite seria meu último culto. Fiquei triste, mas decidi me concentrar simplesmente no que Deus queria fazer pelas pessoas naquela noite. Preguei uma mensagem poderosa e o poder de Deus atingiu aquelas pessoas com tanta força que as pessoas ficaram espalhadas pelo chão por toda a parte. Muitos que estavam desviados entregaram suas vidas ao Senhor. O homem que havia feito a ameaça nem sequer apareceu. No final do culto, tive de anunciar que a diretoria não queria que eu ficasse. Subiu um clamor no meio do povo. Eu não havia ido ali para levar divisão. Então me senti em paz quanto a ir embora. Uma semana depois, aquela mesma diretoria elegeu um pastor que mais tarde descobriram ser homossexual. Eles passaram por 4 pastores no ano seguinte. O espírito de intimidação que estava operando na diretoria daquela igreja causou uma séria destruição àquela congregação. Permaneça firme e focado. Tão logo Neemias lidou com os problemas internos entre seus homens. Outra onda de intimidação atingiu-o. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias 6, 2-4. Sanbalat e Gesem insistiram, tentando distrair Neemias, mas Neemias permaneceu firme, concentrado no que Deus lhe havia ordenado fazer. Ele não se deixaria deter da sua missão. O inimigo quer nos desviar para nos tornar ineficazes no nosso trabalho. Satanás não tentará isto apenas uma vez. Ele é persistente. Precisamos ter uma determinação mais forte do que ele. É por isso que a Bíblia diz que devemos resistir-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5,9. A palavra firme significa forte e imóvel.
Muitas pessoas desistem depois de alguns golpes do inimigo em vez de permanecerem imóveis até que a vitória seja completa. Sanbalate enviou seu servo uma quinta vez a Neemias, desta vez com uma carta que o acusava de estar em rebelião e de se posicionar como rei de Judá. Neemias 6, 5-7. Esta era uma mentira deslavada. Mesmo assim, Neemias não se deixou paralisar. Ele estava muito concentrado para ser desviado por calúnias. Frequentemente somos desviados da rota por tentarmos suavizar as coisas com o inimigo que está tentando nos intimidar. Já tive de olhar para algumas pessoas e dizer: por que você está permitindo que as mentiras desta pessoa afetem o que Deus o chamou para fazer? Só porque ela está acusando você, isto não significa que ela está certa ou que deseja a verdade. Você precisa saber o que Deus diz sobre você e o plano dele para você. Por que tentar racionalizar com a insensatez? A Bíblia diz: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Provérbios 26, 4. A última pessoa que tentou paralisar Neemias foi um homem que profetizou que ele devia buscar refúgio no templo, porque o inimigo estava vindo para matá-lo. Neemias 6:10. Mas se Neemias deixasse o local da obra, aquilo enfraqueceria os homens e impediria a obra de ser concluída. Neemias respondeu: homem, como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias 6:11. Neemias percebeu então que Deus não havia enviado aquele homem. Ele pronunciara aquela profecia contra Neemias porque Tobias e Sanbalate o haviam contratado. Agora veja o que Neemias disse depois disto. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Neemias 6:13 NVI. O inimigo pode lhe dar uma má reputação intimidando-o para que você se proteja a qualquer custo. Neemias tinha a mente do Senhor, por isso ele podia discernir o que era puro e verdadeiro do que era mau e enganoso. Neemias resumiu os estratagemas de Sanbalate, Gesem e Tobias da seguinte forma: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Neemias 6:9 NVI. Vemos mais uma vez o propósito da intimidação: enfraquecer-nos para que não consigamos realizar a vontade de Deus e não resistamos mais ao intimidador. Se não nos levantarmos contra isto com firmeza, sucumbiremos. O diabo, nosso inimigo, tenta muitos caminhos diferentes de intimidação quando invadimos o seu território. Ele não tenta uma vez e depois desiste. Se ele conseguir nos paralisar, nos enfraquecer ou nos atrasar, nesse caso ele impede o reino de Deus de avançar. Neemias e seus homens terminaram a construção dos muros. Agora, cercada por proteção, a cidade estava a caminho da restauração. Não foi fácil. Uma tremenda resistência e oposição se levantaram contra eles em cada passo do caminho. Mas o povo sabia que Deus havia falado e se recusou a recuar. Rompendo a resistência. A tenacidade de Neemias é um exemplo clássico do que os crentes são exortados a fazer. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. A palavra-chave é prossigo, que no original significa avançar energicamente apesar das dificuldades. Se Paulo disse por meio do Espírito Santo,
Avança energicamente apesar das dificuldades? Então, como no caso de Neemias, vemos que ele enfrentou resistências com frequência. Nós não tropeçamos na resistência, ao contrário, precisamos avançar contra ela. Paulo prosseguiu dizendo: Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14, KJV. Há um alto chamado e um chamado inferior. O alto chamado é uma vida que é vivida na terra de acordo com os padrões do céu. É ver o reino de Deus manifesto através de uma vida individual. As pessoas que vivem no alto chamado controlam o seu ambiente, permanecendo na sua autoridade. Elas transformam a atmosfera espiritual que passa da opressão para a liberdade. As trevas não podem vencer a luz. A luz expulsa as trevas. Quanto mais brilhante a luz, mais as trevas são desalojadas. É assim que acontece quando andamos na autoridade do reino de Deus. Colocamos o nosso ambiente sob o governo de Deus. Jesus podia comer com pecadores porque ele controlava a atmosfera. Se você é mais forte em Deus do que o incrédulo no diabo, você controlará a atmosfera. Se um pecador é mais dominante no mal do que o crente na justiça, o incrédulo controlará o ambiente espiritual. Quando você decide viver no alto chamado, enfrentará oposição e resistência. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Mais uma vez, nos é dito: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. No entanto, muitos cristãos se contentam com o chamado inferior e vivem de acordo com ele. Por quê? Eles não querem enfrentar a resistência que acompanha o avançar energicamente em direção ao alto chamado. Eles preferem se conformar com o ambiente que o cerca do que transformá-lo por meio da confrontação segundo Deus. É muito mais fácil se misturar aos outros do que resistir a eles. Quando se deparam com a oposição, alguns se contentam em fazer concessões e em buscar o caminho da menor resistência. Creio que a nossa má vontade em resistirmos pode ser parcialmente atribuída à facilidade e segurança que construímos em nossas vidas. Projetamos cuidadosamente o nosso estilo de vida a fim de evitarmos qualquer forma de dificuldade. Não que eu defenda as dificuldades voluntárias, mas creio que confiamos mais nos nossos planos e programas do que em Deus. Temos seguros de vida, de saúde e de carro. Se adoecemos, corremos para o médico sem orar primeiro, sabendo que o nosso seguro cobrirá os custos. Nossos empregos nos dão um contra-cheque no final de cada mês. Se perdemos nossos empregos, podemos recorrer ao auxílio-desemprego. Se esse seguro se esgotar, temos a aposentadoria. Se não conseguirmos a aposentadoria, podemos encontrar algum outro programa que cuide de nós. Talvez até um que remunere a preguiça. A televisão também encoraja o nosso estilo de vida passivo. O povo norte-americano assiste em média cerca de 24 horas de televisão por semana. Permitimos que as redes de comunicações e Hollywood pensem por nós. Nossas ideias são formadas pelo que absorvemos de suas programações. Os fornos de micro-ondas e as redes de fast food nos prometem comida instantânea com pouco ou nenhum sabor. Algumas até garantem uma refeição grátis se a comida não for servida dentro de 15 minutos. Temos correio noturno, lavagem a seco em 1 hora, revelação de fotos em 1 hora, lubrificação rápida para carros e acesso às notícias mundiais 24 horas.
e estas são apenas algumas das conveniências disponíveis para nós. A maioria delas é positiva. Elas têm o objetivo de nos liberar para buscarmos aquilo que é realmente importante. No entanto, muitas vezes falhamos em escolher o que é importante. Muitas pessoas hoje em dia não buscam alguma coisa se tiverem de se esforçar muito para obtê-la. Infelizmente, esta mentalidade se infiltrou na nossa igreja ocidental. Poucos cristãos possuem o caráter persistente e determinado necessário para obter o alto chamado de Deus. Quando se deparam com a oposição, eles se voltam para o caminho da menor resistência. A princípio, esta rota de fuga parece ser uma boa escolha, com sua promessa de facilidade. Mas este caminho é pavimentado com as características da mornidão, concessão, apatia e autopreservação. Jesus nos instruiu a confrontarmos as montanhas da adversidade, e assim elas serão removidas. Em outras palavras, exploda a montanha, ainda que tenha de fazê-lo pedra por pedra. Como Neemias, os verdadeiros guerreiros em Cristo avançam energicamente em direção às montanhas, confiantes de que nada é impossível àqueles que creem. Mateus 17, 20. Ao contrário, os que viajam pelo caminho da facilidade andam em volta de suas montanhas para evitar o confronto. O fluxo do sistema deste mundo é estabelecido pelo príncipe da potestade do ar. Efésios 2, 2. O domínio dos céus está em oposição direta a este fluxo. Seguir o caminho do céu significa que enfrentaremos confrontos constantes por parte do sistema deste mundo. Infelizmente, este sistema mundano prevalece também nas nossas igrejas. Comparo esta oposição a remarmos um barco contra a corrente de um rio que corre rapidamente. Você precisa avançar continuamente contra o fluxo da água. Os seus remos devem estar firmemente posicionados na água e você precisa continuar a remar. Você não pode esmurecer nem por um minuto. Se o fizer, pode continuar seguindo corrente acima por algum tempo por causa do impulso, mas logo estará descendo o rio. O seu barco pode ainda estar virado corrente acima, mas você estará indo corrente abaixo. Isto ilustra o que acontece quando os crentes não avançam. Eles ainda estão apontando na direção do cristianismo, mas agora estão fluindo de volta para o mundo. Eles se tornam religiosos, perdem o seu poder e passam a ser ineficazes. Citando as palavras exatas de Jesus, eles para nada mais prestam. Mateus 5,13. Seja forte. Depois que Paulo exortou Timóteo para avivar o dom de Deus, ele rapidamente acrescentou: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Para avançar e vencer a intimidação, precisamos ser fortes. Do mesmo modo, Paulo advertiu a igreja de Corinto: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Um crente corajoso enfrenta situações difíceis sem recuar diante deles. Deus encorajou Josué não uma vez, mas 7 vezes, para ser forte e ter bom ânimo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1:7. Observe que Deus disse para ele ser forte e muito corajoso. Com que propósito? Para vencer guerras ou para ser um grande líder? Não, com o propósito de guardar a palavra do Senhor. Deste modo,
Josué seria um grande líder e ganharia todas as guerras. A intimidação tenta arrancar de você a sua liberdade de obedecer à vontade ou à palavra de Deus. Por isso, devemos ser fortes e corajosos em todo o tempo para que não venhamos a nos desviar inconscientemente do que sabemos ser certo. Vamos definir a palavra coragem. A atitude ou reação de enfrentarmos e lidarmos com qualquer coisa que seja reconhecidamente difícil, perigosa ou dolorosa em vez de recuarmos diante dela. Agora, qual é o contrário de coragem? Você poderia automaticamente supor que o contrário de coragem é medo ou fraqueza. E isto é verdade, até certo ponto. Entretanto, se acrescentarmos o prefixo dis à palavra courage, em inglês, temos a palavra discourage, que significa desânimo. Assim, vemos que Deus ordenou a Josué e a nós que fôssemos fortes e corajosos, não permitindo que o desânimo entre em nosso coração. O desânimo nos impede de cumprir a vontade de Deus. Vamos definir desânimo: privar de ânimo, tornar menos confiante ou esperançoso, desencorajar. Você se lembra de como Elias ficou oprimido pelo desânimo por causa da intimidação de Jezabel? Ele recuou e fugiu. Ele estava tão desencorajado que foi destituído da sua autoridade. Precisamos tratar o desânimo como um inimigo. Nós subestimamos o poder que o desânimo tem de nos impedir de cumprirmos o alto chamado de Deus. Se Deus diz a Josué 7 vezes para ser forte e corajoso, então nós também devemos dar atenção a isso. O desânimo é um assassino. Se não for confrontado, ele fará com que nós recuemos. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 38. É importante entender que Deus não se agrada dos covardes. Sabemos que o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 7 a 8. A palavra covarde significa alguém que demonstra um medo desprezível diante da dor ou do perigo. Não é sério saber que Deus inclui os covardes no mesmo grupo dos assassinos e dos sexualmente imorais? No entanto, nós nos desculpamos afirmando que o comportamento covarde é uma fraqueza. Na verdade, a covardia vem da incredulidade, e a incredulidade custou aos filhos de Israel a vida deles. Eles nunca entraram na terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3, 19. Hoje não é diferente. Um covarde não conquista. Ele não receberá aquilo que é prometido. O Senhor nos exortou com firmeza através do apóstolo Paulo. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Filipenses 1, 27, 28. Permaneça firme e não permita que os seus adversários o aterrorizem. Seja corajoso, forte e bravo, pronto para enfrentar e lidar com qualquer oposição, em vez de recuar diante dela. No versículo seguinte, Paulo prossegue: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo,
e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. Que sofrimento é este que devemos padecer? Pedro responde dizendo: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:1-2. O sofrimento que enfrentamos e suportamos ocorre quando a nossa carne ou a influência das pessoas nos pressiona para seguirmos em uma direção enquanto a vontade de Deus para nós significa ir na direção oposta. Somos ordenados a sermos fortes e corajosos para que possamos guardar a palavra do Senhor. Pedro disse que devemos nos armar para isto. Um cristão que não está armado ou preparado para sofrer é como um soldado que vai para a batalha desarmado. Esse soldado será capturado ou morto. Os cristãos que não estão preparados para sofrer são facilmente capturados e mantidos prisioneiros pelo temor do homem, a intimidação. Devemos esperar nos depararmos com a resistência que acompanha a nossa busca pelo alto chamado. No entanto, Paulo foi rápido em dizer confiantemente: O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Timóteo 4:18. Deus sempre nos livrará e nos levará para a sua glória. Aleluia! Leia com atenção as seguintes exortações da palavra de Deus. Leia-as como se você nunca as tivesse visto antes. Pare e dedique tempo para meditar com atenção em cada palavra, permitindo que o Espírito Santo as ilumine. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:35-37. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Guarde a pureza do seu coração e permaneça na sua posição de autoridade, como filho e servo de Deus. Então, você poderá declarar com ousadia: O Senhor é o meu ajudador. Não temerei. Que me poderá fazer o homem?